Estamos a partir de agora falando de ônibus, falando de mercado, esse mercado do transporte urbano principalmente, abrindo um nicho muito grande, nos destacando nos últimos anos como uma referência nessa área. Cada vez mais a gente tem empresas de primeira grandeza trabalhando com o transporte urbano principalmente, com transporte intermunicipal, com produtos realmente qualificados. A gente vai falar de design, vai falar de mercado, vai falar de uma Marco Polo que vem sendo uma referência nesse mercado. Quando a gente fala num BRT, como a gente vai mostrar para vocês em seguida, um Audace que vem aí como novo produto, como a gente fala, uma linha muito grande que a Marco Polo tem nessa história de mais de 60 anos aí no mercado brasileiro. A partir de agora a gente fala um pouquinho desse mercado. O que a gente está fazendo, o que a gente está trazendo de diferencial realmente para a Marco Polo continuar sendo, além de líder de mercado, referência nas novas tecnologias, na parte ambiental, na parte de design, na resposta para o cliente e para o usuário no dia a dia, Costa. Bem, aqui para a Feira do Ônibus, então, 2012, nós estamos trazendo um modelo novo, que é o Audace, que é um modelo projetado, prototipado lá na fábrica de Caxias do Sul e que nós vamos começar a colocar em linha agora a partir de novembro. Esse modelo novo, ele é um intermediário entre o nosso Ideale, já um produto também consagrado, e entre o nosso Viaggio 900. Uma fatia de mercado aí que a gente achou e que estava faltando e que nós devemos fazer grande sucesso com ele. Além dele, tem o 1200 que nós lançamos em 2009, o G7, e agora fizemos um facelift nele, algumas alterações em frente, em grades e etc., para que ele ganhe corpo e encare mais aí 4, 5 anos de mercado. Além desse, o BRT, que nós já apresentamos em outras feiras, mas ele ainda é um ônibus muito novo, porque os BRTs, sistemas de BRT no Brasil, ainda não tiveram um grande andamento. As obras da Copa ainda estão todas muito atrasadas, então os BRT ainda não se mostram muito, exceto aqui no Rio de Janeiro, que já percorrem os corredores aqui do Rio. Falou agora em eventos, a gente fala no dia a dia, além de criar, produzir os estádios, as estruturas, as estradas, e está pensando numa coisa, inclusive pós-Copa. Vem a Copa, dá aquele barulho todo ali, 60 dias, mas depois a gente tem o dia a dia da comunidade. E a gente tem visto o Rio de Janeiro aqui, um exemplo mesmo. A gente viu as grandes marcas nossas, Marco Polo presente, muito forte, e os BRTs, querendo ou não os governos, é a solução para esse trânsito caótico que está realmente tirando a qualidade de vida das populações, está fazendo com que a pessoa demore para chegar no trabalho, para voltar para casa, enfim. É um problema muito sério que vem se agravando dia a dia. E a via segregada e o BRT vem trazendo uma solução muito forte e mais barata para os governos, né? Certo. O que o governo precisa entender e precisa fazer é investir na via urbana. É exatamente fazer os corredores de ônibus, fazer o sistema de transporte de BRT, fazer a canaleta, o trilho, o corredor. Porque se eles não entenderem que tem que fazer isso, nós vamos continuar no caos e cada vez pior. Por quê? Automóvel ninguém vai deixar de comprar. Mas se o camarada tem um automóvel e o transporte coletivo funciona bem e é rápido, ele muitas vezes deixa o automóvel dele em casa e vai com o transporte coletivo. Ele vai sair com o automóvel dele eventualmente no final de semana para passear, etc. Mas para o trabalho ele vai andar no transporte coletivo, que é mais rápido. Hoje, por acaso, de manhã cedo, que nós pegamos um táxi para vir aqui até a exposição, o táxi e o trânsito do Rio, nesse percurso que nós fizemos hoje, nesse horário, estava muito bom. Nós conseguimos andar junto com um BRT. Ora, se o trânsito estiver entupido, a canaleta exclusiva do BRT, o ônibus vai andar muito mais rápido com o automóvel. Então a solução é essa. Agora o governo precisa, os governantes precisam entender que eles precisam investir nos sistemas de BRT nas cidades de 400 mil habitantes para cima. A gente acompanhou, para nós foi a mesma coisa. A gente viu inclusive uma van que a gente estava aqui acompanhando, saindo aí da pousada para vir para cá, acompanhando direto o ônibus vindo na frente e numa velocidade excelente, mostrando que quando tem
realmente um produto tem o interesse do poder público em valorizar o usuário, o cidadão, no dia a dia, o ônibus está caindo que nem uma luva, até porque vem com um conforto. Muitas vezes o cara diz, nós vamos chegar ao ponto, né? Pessoal de gravata, andando de ônibus. Vai estar com um baita de um carro, como diz o Corso aqui, mas não vai dar para andar, né, cara? Então tu vai ter um certo conforto e o ônibus vem aí com motorista particular, vem com tudo, conforto, informação, internet, vem hoje tudo dentro de um ônibus desse. Falando em mercado, vamos comentar um pouquinho como é que tu está vendo o mercado de ônibus e o interesse, inclusive, além do pessoal que tem frotas, que tem o poder público, como é que está vendo o produto ônibus para a nova realidade e para o que está chegando aí, né? Transporte coletivo? Bom, o transporte coletivo ele é uma necessidade, a mobilidade urbana ela é uma necessidade hoje em todas as cidades, grandes ou pequenas. Os poderes concedentes, o governo, eles têm que seguir incentivando a mobilidade urbana, que é o tempo de recorrido que qualquer pessoa necessita fazer da sua atividade profissional à sua casa. Então, nós acreditamos que há iniciativas nesse sentido e que há uma predisposição favorável dos governos nesse sentido, e indiscutível que nós, como indústria, estamos acompanhando e esperando, né, estamos preparando-nos para atender a essas expectativas do ponto de vista industrial, do ponto de vista de produto. Então, eu acho que existe uma predisposição dos governos em investir, como o Paulo Corso falou, investir na infraestrutura e criar os conceitos de mobilidade urbana, porque mais do que o ônibus, há um conceito por detrás, que é a infraestrutura, o corredor, o pré-pago, é o sistema funcionando integralmente. O material rodante, o ônibus, é uma parte do sistema, que é a parte de menor custo, se falarmos de um sistema. Gostaria que tu passasse um pouquinho, como é que está a situação, por exemplo, do incentivo para quem compra o ônibus, das condições, da estrutura, para o mercado, para o cara que está lá com a empresa dele, quer comprar um ônibus a mais, quer inovar, está fazendo transporte de turismo, mas ele quer entrar num segmento dentro do urbano. Qual é os incentivos, o que nós temos da legislação hoje federal para apoiar a compra desse produto com ônibus? No Brasil, especificamente no Brasil, acho que existe uma condição favorável, que é a condição de financiamento através do BNDES. É a condição, acho, que move o transporte no Brasil, a indústria do transporte, ela é movida pelas condições facilitadas do BNDES. Tá? Se nós migrarmos para mercados do exterior, a condição não é a mesma. A condição de financiamento, principalmente, ela vai mais na iniciativa privada, dos bancos privados. No Brasil, o grande incentivo que nós entendemos é o incentivo do governo através do BNDES. E a gente está falando aqui em financiamento, em produto, falando de um Audace, falando de um BRT, falando dos lançamentos que a Marco Polo está colocando no mercado. Nós falamos também num setor interno de design. Já na Transpúblico, ano passado, lá no Transamérica em São Paulo, nós discutimos e mostramos um ônibus. Até comentei aqui com o pessoal, com o Walter Cruz e com o Bizzi, na época, onde a gente comparou o Viale BRT, que estava sendo lançado no mercado, e comparando com o ônibus alemão que estava lá, com outras estruturas, e graças a uma equipe aqui de design, produzindo internamente, com visão realmente de competição nesse mercado, que a gente tem que ser agressivo para ir para o mercado, a gente está tendo a satisfação de mostrar um produto que o cliente está vendo, que o usuário está valorizando e que o poder público está ganhando com isso, porque está melhorando o dia a dia das comunidades. Esse é o setor que desenvolve o produto Marco Polo hoje, né? Sem dúvida. Hoje nós contamos lá em Caxias do Sul com o nosso centro de desenvolvimento, onde nós temos uma estrutura de engenharia e uma estrutura de design corporativos, né? Então todo o produto ele nasce, né, global, vamos dizer assim, em termos de design, em termos de referência. Vocês comentaram ali, nós estamos realmente em alguns segmentos nos consolidando como referência, né? Tanto no rodoviário como no BRT, estamos criando praticamente ícones, né, em termos de conceito, né? E isso não é à toa, é um trabalho, né, que exige pesquisa, exige desenvolvimento, e exige muito também essa necessidade de criar novo valor para o passageiro, para o motorista e para o operador, né?
A grande função da inovação é criar novo valor. E isso a Marco Polo vem investindo bastante. Nós temos investido muito em inovação, que realmente é o que faz com que os nossos produtos sejam mais competitivos. Eu estou vendo aqui, a gente voltou agora há pouco da Alemanha, fomos fazer uma automecânica, ao mesmo tempo fomos visitar um instituto de tecnologia, vendo novos sistemas de pintura, desenvolvimento de equipamentos. A gente está vendo que o mundo está produzindo coisa. Quando a gente vê um ônibus desse, vai ficando mais leve, vai aproveitando a parte ambiental, a ergonomia, usando a tecnologia, favorecendo o empresário que está lá comprando, o proprietário que está comprando o ônibus, o motorista que está ali usando, o usuário do dia a dia, enfim, conseguimos aliar então a tecnologia ao retorno para quem está usando o produto ônibus no dia a dia? Sem dúvida. Hoje, por exemplo, aqui nesse evento nós vamos ter 2 lançamentos, né? Então seria o Audace, que é um veículo para o segmento intermunicipal, onde ele tem uma versatilidade bastante grande, né? Ele atende tanto a receptivos como a transporte de empresas, linhas regulares de média, de curta distância. Então o design e o conceito de engenharia ele tem essa função de adequar, né, mesmo sendo um produto global, à realidade de cada país. Então o Audace está bem adequado à realidade brasileira, né, é um grande produto que nós estamos trazendo aqui para essa feira, e também temos a geração 7 com o facelift, que é uma renovação estética e também de conceitos ergonômicos, tanto para o motorista como para o passageiro, né. 3 anos depois do lançamento da geração 7, nós temos novidades, né, na família da geração 7. Mercado, como é que está? Estamos aqui conversando em 2012, né? Estamos aqui chegando já aqui para o mês de outubro. A nossa expectativa é que passado esse período de tecnologia de Euro 5, passado o período preliminar a eleições, principalmente eleições municipais, e com a expectativa dos eventos que vão existir a 2014 e 2016, a nossa expectativa é muito grande. Junto com isso também o ponto anterior do incentivo do governo, em termos de ter um financiamento bem de custo baixo para o empresário, nós acreditamos que no médio prazo nós tenhamos uma demanda maior do que a atual. No curto prazo, esperamos uma reação por esse incentivo do governo ao financiamento de 2,5, 2,5, isso no curto prazo. E no médio prazo, as expectativas em termos dos eventos. E aí vem o segmento urbano, pelos BRT, pela reorganização do transporte em algumas cidades, pela questão do incentivo do governo também através do PAC 2, e nós acreditamos que vai haver uma renovação do transporte urbano, que ela ficou meio estagnado este ano, e no segmento rodoviário, também em função das expectativas de turismo, de fretamento da indústria voltando, a nossa expectativa para os próximos 3, 4 anos é muito positiva. A Marco Polo tem um produto que o mercado precisa em qualquer área. Com certeza, Quadros. Nós temos desde o mini ônibus ao double decker que está aqui exposto hoje, que nós estamos comemorando 350 mil ônibus produzidos pela Marco Polo. Não é para qualquer um. Nos 63 anos de existência. Então não é para qualquer empresa, é um número bastante significativo e marcante. Então nós temos mini ônibus ao double decker, atendemos todas as fatias e necessidades de transporte de passageiro. O bom é falar com executivos aqui que entenderam como é que o mercado funciona. Esse pessoal tem que ir bem, né, cara? E tem que ter lucro, tem que ter orgulho de saber ganhar dinheiro, de saber investir, até porque para criar isso não é para quem está mal, né? Tem que ter gente com visão, com planejamento futuro, com design, com tecnologia agregada, com equipe de trabalho. Isso a Marco Polo vem formando nos últimos anos. Gente preparada para competir, né? Não precisa ter medo de ninguém no mundo. Quanto mais a gente viaja, vê que são poucos que estão na nossa frente. Então nós temos, com certeza, com profissionais de primeira grandeza, o objetivo é alcançar, é conquistar o mercado mundial, levar essa marca para frente, mostrar cada vez mais que a gente está preparado. Preparado com gente, com produto, com mercado. E temos o prazer, esse ano, e aqui numa feira que fazia muito tempo que não acontecia, especificamente de ônibus, a FETransGuild aqui no Rio de Janeiro,
um grande evento que vocês acompanham as imagens e mostra mais uma vez uma empresa líder trazendo o que tem de melhor no mercado do transporte. Transporte de passageiros, de valorização. Vão ver muita gente de pastinha, gravata usando ônibus. Esse é o objetivo. Todo mundo utilizando ônibus. O pessoal do bairro, o executivo, é mais barato, é mais seguro, ar-condicionado, a poltrona é sustentável, tem ergonomia, tem respeito, é rápido. A partir de agora a gente quer que realmente as cidades entendam esse processo, os governos, e a gente tem o prazer de transmitir isso para vocês. Acompanhe aqui no canal 12 Digital da NET, no site cq7.com.br, como na Folha de Caxias, na Rádio Caxias, enfim, nós estamos usando o que a gente tem de melhor com grandes parceiros para levar informação para vocês. Marco Polo 2012 não é líder por acaso, não está lançando produtos de primeira grandeza, tem trabalho, tem competência, tem planejamento e tem tecnologia agregada. E com muito design, que a gurizada aqui está se especializando cada vez mais. Gente nossa, fazendo um mercado empresarial e um mercado do transporte bem mais qualificado.